Olá, bem-vindo ao Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. A angiografia fluoresceínica e a angiografia de verde indocianina, exames que sempre fizeram parte dos exames complementares diagnósticos da oftalmologia, mas que hoje em dia talvez se usem um pouco menos do que antigamente. Hoje vamos nos dedicar a este tema. Fique connosco. Olá, bem-vindo ao Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Hoje vamos falar sobre a angiografia fluoresceínica e sobre a angiografia com verde indocianina e sobre a sua relevância para a prática clínica nos dias de hoje. Para isso tenho comigo o coordenador do Grupo Português de Retina e Vítreo, Dr. Miguel Lume. Olá, Mário. Olha, de facto hoje vamos falar sobre exames angiográficos que já têm alguns anos, a angiografia fluorescênica e verde indocianina, como são são invasivos, são demorados, e como têm surgido alternativas de imagem como o OCT ou o OCT-AX, que não são invasivos, são rápidos. Estes exames angiográficos acabaram por perder um pouco da sua importância e da sua centralidade, mas de facto nós pensamos que realmente persiste ainda uma importância, mantém a sua importância e portanto importa falar sobre eles. E para isso convidei a doutora Maria João Furtado. Ela trabalha no Hospital Santo António no Porto e dedica-se muito à retina médica e à imagem e à imunoinflamação, e acho que é a pessoa ideal para falar sobre este assunto. Olá, João. Muito obrigado por teres aceitado o convite para estar aqui no Oftalmo GPS. Então, consegues responder aqui à pergunta do título do videocast? As angiografias com fluoresceína e com verde indocianina ainda têm alguma utilidade na nossa prática clínica? Olá, e antes de mais, obrigada pela oportunidade de participar aqui neste videocast, que é com gosto que o faço. E relativamente às angiografias, eu acho que sim, acho que as angiografias têm ainda o seu lugar. É evidente que hoje em dia temos um leque de exames de imagem muito grande e alternativo às angiografias, e portanto acho que as angiografias têm ainda a sua indicação, mas realmente não são aquele exame que vamos fazer repetidamente, como antigamente se calhar se fazia. Mas acho que é um exame essencial e que não podemos prescindir dele na nossa prática clínica. Vamos falar um pouco agora da angiografia fluoresceínica. Pronto, a angiografia fluoresceínica, muitas vezes, quando surgiu o OCTA, as pessoas, alguns oftalmologistas, pensavam que ia substituir a angiografia fluoresceínica, mas realmente a angiografia fluoresceínica tem algumas vantagens em relação ao OCTA. Queres especificar quais são? Sim, eu acho que de facto essa é uma ideia importante e que devemos transmitir, e no fundo A angiografia deve ser vista como complemento, não é? Sim, eu destacava aqui dois aspectos essenciais da angiografia fluoresceínica que me parecem importantes relativamente ao OCTA. Um deles é a capacidade de nos mostrar, no fundo, a disfunção da permeabilidade da parede dos vasos e, portanto, aquela questão do leakage ou da difusão da fluoresceína é importante, e o OCTA não consegue muito revelar essa parte. Não avalia o estado da barreira hematorretiniana. Exatamente, apesar de, podemos ter pelo OCT estrutural alguns sinais indiretos dessa disfunção, como por exemplo o edema macular. Mas no fundo, por exemplo, em patologias em que temos primariamente uma disfunção da barreira hematorretiniana, essa difusão ou leakage, como por exemplo as vasculites retinianas numa fase até mais inicial em que ainda nem temos edema macular, a angiografia é essencial. Às vezes somos surpreendidos com uma imagem de uma difusão generalizada e não temos grandes alterações a nível macular, que é uma questão importante. Isso acontece também, por exemplo, no edema macular. O OCT muitas vezes
não detecta o edema macular, mas angiograficamente nós vemos edema. É verdade. Algumas situações acontece isso. Exatamente, às vezes até temos aquele aspecto característico petaloide do edema angiográfico, mas que não tem até grande tradução, e isso vemos, por exemplo, em doentes até que já tiveram edema macular no OCT, mas que depois melhoraram, e isso pode acontecer. Mas no fundo esta ideia da difusão é muito importante, isto em doenças até também como as oclusões vasculares, as oclusões venosas sobretudo, e a diabetes também é importante, mas aqui há uma diferença, é que geralmente nós o que vamos tratar nas oclusões venosas e na diabetes é o edema, e portanto aqui conseguimos se calhar colmatar um bocadinho. Em patologias como as vasculites é um bocadinho diferente, portanto eu acho que apesar de tudo nesse aspecto é importante. Depois, é uma mais-valia. O segundo ponto da angiografia fluoresceínica, que me parece também muito importante, são as patologias da periferia retiniana, que hoje ainda não temos, pelo menos na grande maioria dos equipamentos, uma capacidade como temos na angiografia fluoresceínica, de visualização da periferia, sim, que vai até 200 graus. Ultra-amplo. Exatamente, a mais-valia que temos em podermos usar um campo de visualização ultra-amplo que pode ir até aos 200 graus é muito grande, e acho que isso é importante não só também novamente para a questão da permeabilidade vascular, mas também para a detecção da isquemia, para a detecção também de neovascularização retiniana, em doenças como a retinopatia diabética, como as oclusões vasculares retinianas, eventualmente até em doenças mais raras, por exemplo, a retinopatia de células falciformes, que às vezes não vemos nada realmente no fundo, mas com os sistemas de visualização de campo ultra-amplo e com a geografia podemos ser de facto surpreendidos. Na doença de Coates, portanto, há uma série de situações em que eu acho que vale a pena, e depois, por exemplo, também nos tumores vasoproliferativos, que são tumores geralmente muito periféricos e que, de facto, a angiografia vai nos ajudar muito. Depois há outras situações mais pontuais, os hemangioblastomas, em que também me parece muito importante. Portanto, a angiografia fluoresceínica, neovascularização, as áreas de não perfusão, podem ser não isquémicas, podem ser tecido necrosado ou isquémico, realmente acaba por ser uma mais-valia em relação ao CTA, porque também o aspecto do campo visual é importante. E relativamente à angiografia verde indocianina, é um exame mais caro, mais demorado, e muitas vezes a definição não é melhor. Sim, é verdade. A angiografia com verde indocianina, eu acho que nós tivemos aqui uma grande mais-valia com os sistemas de laser confocal. Portanto, fazer uma angiografia verde indocianina com os angiógrafos convencionais, bem, era um risco grande, porque corríamos o risco de chegar ao fim do exame e mesmo assim não ficar esclarecidos. De qualquer das formas, com os atuais equipamentos que utilizamos na maioria dos casos, eu acho que sugeriria se calhar três situações mais importantes em que eu acho que de facto o verde indocianina pode ser particularmente útil, e dividia então se calhar aqui nas doenças do espectro da paquicoroide, e nesse caso chamava aqui a atenção no fundo quando pensamos, até quando temos a necessidade de fazer o diagnóstico diferencial e sobretudo quando estamos a pensar tratar estes doentes, por exemplo, em casos de coriorretinopatia serosa central, já com indicação para tratamento, no fundo para definirmos as áreas de hiperpermeabilidade coroideia, que no fundo vão orientar a área que vamos tratar com TFD. Nos casos, por exemplo, em que temos uma vasculopatia polipoide, que pode ou não estar associada à paquicoroide, em que achamos que precisamos de complementar o nosso tratamento com a TFD para definir a localização dos pólipos e também aqui da área a tratar, e hoje em dia até também se calhar por uma questão também mais teórica, o verde indocianina foi muito útil na paquicoroide para nos mostrar a questão da sobrecarga, da congestão do sistema das veias verticosas. Hiperpermeabilidade também. Exatamente, e que no fundo nos ajudou a perceber aqui também a patofisiologia da doença. Depois, chamava também aqui a atenção para as doenças inflamatórias, que acho que o verde indocianina é muito importante nas doenças inflamatórias coriorretinianas. Choroiditis estromal. Sim, eu sugiro e acho que é importante nas coriocapilarites nós,
sobretudo para confirmarmos o nosso diagnóstico no MIUDS pode ser importante, na AMPI também e sobretudo na coroidite multifocal e na PIC pode ser importante para definir a extensão da doença, às vezes até para nos ajudar um bocadinho com a questão das lesões que podem ou não ter neovascularização associada. E, por fim, também nas coroidites estromais. Nós às vezes temos algumas doenças com coroidite estromal em que não é claro se está ou não presente e o verde-indocianina muitas vezes mostra-nos a coroidite subclínica. E isto é o caso, por exemplo, de situações como o VOG de Koenig-Arada, como a sarcoidose, como a retinocoroidite birdshot, em que no fundo sabemos que a doença está ativa e, portanto, isto muda muito a nossa orientação terapêutica. Por fim, o terceiro grupo de patologias são os tumores e acho que aqui, por exemplo, nos hemangiomas da coroide há mesmo um padrão muito típico e acho que é uma mais-valia muito grande, porque às vezes olhamos para a lesão e ficamos na dúvida do que é que pode ser e a angiografia com verde-indocianina é realmente muito esclarecedora. Crescimento rápido e depois com o washout. O washout, exatamente. E depois, claro, nos melanomas e noutras situações tumorais da coroide. Já elencaste bastantes aplicações, não é, dos exames angiográficos e acho que foi ótimo. E ia-te perguntar, no fundo, quais são assim as principais contraindicações para a realização da angiografia fluorescênica e verde-indocianina? Há assim uns mitos, não é? É verdade, eu consideraria a principal contraindicação, no fundo, a alergia documentada. E de facto em doentes que têm reações alérgicas inequívocas especificamente ao corante, exatamente, e que está documentado, de facto temos que ter todo o cuidado. É evidente que temos alternativas, podemos optar por fazer protocolos profiláticos da alergia, como se faz até na TAC com contraste, se virmos que o exame é absolutamente essencial. De qualquer das formas, essa para mim é a contraindicação formal absoluta. Ou seja, tens sempre um protocolo que segues no exame para a realização deste tipo de exames, não é? Achas que é importante isso? Um protocolo relativamente ao exame em si. Ao exame em si e também a estas questões de risco. Das alergias, sim. Há protocolos, geralmente consta um corticoide com um antihistamínico e aí ficamos seguros. Portanto, os protocolos é fácil, há em vários sítios, podem ser um bocadinho diferentes. Mas relativamente ainda às contraindicações, além da alergia, eu considero também a gravidez uma contraindicação que é relativa a muito pouca evidência da teratogenicidade, sobretudo da fluoresceína, com o verde-indocianina a evidência é ainda mais reduzida, mas acho que é de evitar sempre que possível fazer na gravidez. Depois há aqueles mitos da insuficiência renal, da alergia ao marisco, em que aí, de facto, não há uma contraindicação. Podemos até reduzir as doses, mas já com os sistemas confocais, nós damos doses muito reduzidas de corante e isso também é uma vantagem dos sistemas confocais e, portanto... Em insuficiência renal, muitas vezes os doentes estão em hemodializados, quer dizer, acabam por... É verdade. Tens o cuidado de realizar a angiografia no dia da ida à hemodiálise? Quando é possível, sim, mas há uma questão importante, é que a fluoresceína não é nefrotóxica. Ok, muito bem. Olha, e última assim, pergunta, porque o tempo também já foi correndo. Que recomendações consideras importantes deixar aqui para quem faz oftalmologia, a retina e não só, não é? Quando for pedir a angiografia, assim, algum aspecto mais prático? Quando é que achas que... Eu acho que os doentes devem ser informados da forma como o exame é feito, devem ser sempre informados que há um risco, que é um risco muito baixo, inferior a 1 para 200 mil de alergias graves e, portanto, eu acho que isso tranquiliza também. É evidente que, por exemplo, em doentes com muitas alergias, sobretudo alergias medicamentosas, em que o doente pode estar mais receoso, até lhe podemos propor fazer alguma medicação profilática e acho que devemos, no fundo, explicar que é um exame invasivo, que implica ser picado, dilatado e, portanto, deve estar acompanhado e depois alguns efeitos que não são nada de especial no pós, nomeadamente a cor da pele, a cor da urina. Sim, e, portanto, é alterada. Nos sistemas como o Optomap, nem é preciso dilatar.
Teoricamente não, mas também sabemos que se o Melhora a objetivo é imagem. ver a Vai ser periferia, melhor, a vai ser imagem melhor. Do de ponto facto de vista é melhor. prático, agora só nestes últimos minutos, e nas patologias mais frequentes, a diabetes, a DMI e oclusões venosas, em que timing é que pedes a angiografia fluorescênica? Relativamente à diabetes, eu acho que é importante quando nós temos uma retinopatia, portanto, em termos de gravidade, uma gravidade superior ou igual à retinopatia diabética não proliferativa moderada, sobretudo pelo risco da isquemia e, no fundo, da eventual neovascularização, que às vezes não é fácil de ver no exame oftalmológico. Na diabetes tipo 1, acho que é sempre importante pedir. Já não é primeiro nem segundo caso, Sim. que o fundo ocular é inocente Parece e depois inocente, sim. Temos surpresas. temos surpresas, sobretudo na periferia, com uma isquemia bastante acentuada. Nas oclusões venosas retinianas, é evidente uma oclusão da veia central preocupa-nos sempre também um bocadinho mais, não é? Mas, no fundo, eu acho que não vamos pedir no imediato logo que Exato. fazemos o diagnóstico. Temos E depois muitas sabemos que... hemorragias. Só vemos hemorragias, Isso, só é o vemos efeito hemorragias, não vamos ficar minimamente esclarecidos, portanto, se calhar até vamos iniciar o tratamento pelo edema macular, entretanto as hemorragias vão reabsorvendo, também estamos descansados porque sabemos que enquanto o doente está a fazer Não anti-VEGFs, sabemos que em princípio, mesmo que haja isquemia, não haverá complicações neovasculares e, portanto, acho que temos aqui alguma margem depois para decidir o timing ideal. Depois, a terceira, Na DMI. na degenerescência macular. Bom, eu acho que aí na degenerescência macular nós realmente hoje temos a nossa vida muito facilitada com o OCT e com o OCTA. Na verdade, o estudo angiográfico com a fluoresceína pode ser importante em situações, se calhar, até de alguma dúvida do tipo de lesão, ajuda-nos também se calhar, a definir a dimensão da lesão e, no fundo, mais para documentar e avaliar uma eventual progressão da dimensão, do tipo de lesão, às vezes até da transformação. Não é tão importante como Não. nas retinopatias vasculares. E só o verde indocianina que nos pode aqui fazer o diagnóstico Sim, diferencial, a por exemplo, polipose. numa neovascularização oculta, por exemplo, de uma polipoide, não é? E até às vezes pode ser útil para confirmarmos que é uma rapa, apesar do OCT ser muito, às vezes, sugestivo sim. das OCT. rapas. Muito bem, estamos aqui a chegar à parte final do nosso videocast. A nível aqui para a nossa rúbrica fixa do Infocus, o que é que nos trouxeste hoje? Então, eu trouxe aqui um artigo que achei particularmente interessante porque faz uma revisão, é um artigo que foi publicado na revista AI, agora no início de 2025, e é um artigo que se debruça sobre as doenças do espectro da pachychoroide, faz uma revisão e um update, e de facto acho que é um artigo em que a primeira autora é Jamie Chung, e que de facto, e depois tem uma série de outros coautores excelentes. Sim. E portanto acho que vale a pena ler. E é um artigo que é muito esclarecedor relativamente à fisiopatologia da doença e no fundo faz-nos aqui um apanhado de tudo o que nós sabemos da fisiopatologia da doença. E no fundo joga aqui com os vários fatores que podem afetar o tipo de manifestações que as doenças, que a pachychoroide pode vir a dar. Até tem um diagrama que eu acho que é muito giro, que no fundo fala da teoria multi-hit theory relativamente à fisiopatologia, em que nós percebemos que no fundo há predisposição genética, há fatores ambientais que podem estar em jogo e que no fundo depois tudo isso em conjunto com a resposta do nosso organismo, portanto do nosso olho, sobretudo a resposta vascular, tudo isso pode influenciar, no fundo, se a doença tem manifestações ou não. E depois faz aqui um update relativamente aos tratamentos. E eu acho que, no fundo, é importante termos aqui, e destaca também a importância da TFD para grande parte das manifestações, portanto, que são a coriorretinopatia serosa central, no fundo, a vantagem relativamente a outras opções que foram estudadas e que têm estudos bem desenhados e que nos mostram a superioridade da TFD, e depois relativamente também às complicações neovasculares, e faz aqui até um diagnóstico diferencial importante com
com a degenerescência macular, que às vezes em doentes mais velhos não é muito fácil ter a certeza se é uma DMI, se é de facto de base uma doença do espectro da paquicoroide. Portanto, acho que é um artigo que vale a pena ler. Muito bem, João, muito obrigado por teres aceitado participar aqui no nosso videocast, por partilhares este artigo, esta revisão atualizada das doenças do espectro da paquicoroide, acho que foi muito útil, e da nossa conversa sobre as angiografias, acho que foi importante realçar ou relembrar a necessidade de pensarmos nos exames angiográficos como uma arma para tratarmos melhor os nossos doentes. Mário, está feito. Muito obrigado, Vemo-nos Miguel. no próximo Oftalmo GPS. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, João. Chegamos ao fim de mais um episódio do Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Este episódio vai estar disponível no site SPO, no YouTube, Spotify, no Apple Podcasts. Visualize, partilhe, faça comentários e nós voltaremos para mais episódios.